Você vai Normal, me fica ajudar. conversando. Oi, Lídice, boa noite. Olá, boa noite, Costa. Que bom, estamos aqui na tarefa de Jesus. Exatamente. E convidando a vocês, né, daqui a pouco está dando início, tá bom? Estamos no ar pelo Facebook e também pelo Instagram, ok? Isso. Facebook também da nossa Casa Ceia, Casa Espírita aqui em Pipa. Que é uma casa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar aí uma vez e amei esta casa. E nós, a sua a de ter lhe recebido aqui, foi ótimo, de verdade. Que possa vir mais vezes. Tanto Ok, é que está vamos, aqui, ó, ao vivo, usando nossa tecnologia. vamos ao início? Vamos sim. Muito boa noite a todos. Estamos aqui através do Facebook, Instagram, para fazer a transmissão da nossa palestra com o nosso amigo Costa, sobre a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E é uma das 10º leis, das leis morais, né? Uma das mais importantes, porque ela resume todas as outras e é uma forma de que a gente possa avançar ainda mais rápido espiritualmente, né? E como a gente está nessa caminhada rumo ao progresso, evolução, conhecimento, nada mais justo do que a gente estudar, se preparar e praticar cada vez mais tudo aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento. Então, nosso amigo hoje vai estar com a incumbência de conversar conosco sobre essa lei. E antes da gente iniciar, vamos fazer uma prece, né, para a gente serenar nosso espírito, nossa mente e se envolver na nossa palestra da noite de hoje. E assim convidamos a todos a fecharem os olhos e mentalizarem a imagem de Jesus, nosso amigo, modelo, guia. Pedir a Ele que esteja conosco a todo momento, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de aprendizado, de transição, que esteja nos fortalecendo a todo momento, que tenhamos fé que tudo está dentro do planejamento e que possamos fazer o nosso melhor. Rogamos humildemente a presença da espiritualidade amiga a cada um dos lares que estão acompanhando conosco essa palestra, que possamos receber bênçãos através do conhecimento, que é um conhecimento libertador. A doutrina espírita nos ampara, nos faz enxergar as coisas com um novo olhar. Que na noite de hoje possamos ampliar este olhar através das palavras do nosso palestrante e que ele seja agraciado pela inspiração dos benfeitores. E assim, gratos, rogamos a permissão para iniciar tudo da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Meus queridos Agora é irmãos, com você, Costa. meus queridos irmãos e irmãs, caminheiros de ideal espírita, de ideal de evolução, de ideal de trabalho, o nosso carinho, o nosso melhor muito obrigado. Será que o áudio dele está cortado? Oi, Leite, não Só estou um te ouvindo. minutinho, Costa, seu áudio. Meu áudio não está funcionando? Agora, ok? Está me ouvindo? Leite, está me ouvindo? Não, eu não. Meu Deus. Meu aqui está normal. Deixa eu ver aqui. Agora está saindo normal, porque no Facebook está saindo normal, viu, Leite? Pronto, se o pessoal está ouvindo, então tá ótimo. Eu não estou ouvindo aqui, mas podem ir seguindo que daqui a pouco melhora.
Ok. Então, mais uma vez, agradecer muito a Jesus a oportunidade de trabalho, agradecer ao Centro Espírita Instrumentos de Amor, e olha que nome belo, Instrumentos de Amor. Instrumentos que nos propomos a ser nesse processo de transformação, de autotransformação, de autorrefazimento para a nossa vida, né? Então, agradecer muito ao Centro Espírita Instrumentos de Amor, que nos faz esse convite para estarmos aqui, mesmo à distância, mas agregados no coração através da tecnologia. E o Centro Espírita Instrumentos de Amor me propõe o seguinte tema: Lei de Justiça, Amor e Caridade. E para falarmos dessa lei, é muito interessante que nós, inicialmente, conheçamos alguns conceitos, porque muitas vezes nós temos a ideia de justiça um tanto quanto deturpada, a ideia de amor deturpada igualmente, a ideia de caridade, então, isso passa por uma distância enorme do que efetivamente seja e do que efetivamente o Cristo nos ensinou quando da sua presença física, material entre nós. Então, para começarmos a pensar a, a lei de justiça, amor e caridade, a gente começa a compreender, inicialmente, que, buscando base lá no Aurélio, né, vai nos dizer que a justiça ela é uma particularidade daquilo que se encontra em correspondência, ou seja, de acordo com o que é justo. O modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. O ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém, né? E aí reconhecer que alguém tem méritos para algo. Reconhecer que o outro está proprietário, digamos assim, ou é donatário, ou acho que eu não usei os termos mais adequados, mas alguém é detentor aquela questão meritória. Muitas vezes nós temos entendido o conceito de justiça muito mais como vingança. E aí, quando se trata de Deus, por exemplo, né, nós temos visto muito acontecer do seguinte, das pessoas colocarem que, mas a justiça de Deus vai resolver. E a gente coloca Deus como um julgador que ele não é. Nós colocamos Deus na condição de alguém que vai fazer o trabalho sujo que eu não tenho condições de fazer. Então, nos distanciamos dessa ideia de justiça para a ideia de um Deus que se vinga, um Deus que é o nosso empregado para fazer vingança, que é algo bastante distante daquilo que é justiça. A justiça, ela efetivamente se consiste no respeito ao direito de cada um. Sabe aquela velha história que a nossa vovó já nos ensinava? O teu direito começa onde o meu termina. Assim como o meu também começa onde o seu termina. E quando nós passamos a enxergar essa realidade de sociabilidade, nós estamos vivendo com justiça, né? Buscando essa harmonia que nos traz a dimensão do ser justo, do ser buscar igualitariamente para todos. E aí nós temos a questão da justiça humana, que ela é bastante variável, ela vai variar de acordo com a cultura, com o espaço geográfico, com os papéis. E é uma lei que vai se transformando, vai se adequando de acordo com as necessidades de evolução. Nós temos um processo humano onde você tem um determinado período
onde há necessidade de uma determinada situação, de uma determinada lei, de uma determinada regra, né? A gente toma, por exemplo, o período mosaico. Quando Moisés vem trazer o seu trabalho, a sua missão, vem nos mostrar para um povo altamente politeísta, que só existe um único Deus, né? Aquele povo era bastante rebelde. E havia necessidade de leis mais duras, como uma forma de botar o povo meio que, olha, o caminho é por aqui. E olha que o povo era tão rebelde de uma forma tal que bastava Moisés virar as costas para aparecer alguma novidade. A maior delas foi o tal do bezerro de ouro, né? Sempre aparece uma novidade. Na nossa sociedade atual também, viu, gente? Mas o que eu quero mostrar com isso é que as leis humanas, elas vão sofrer modificações de acordo com a época, com o contexto e com as necessidades. Não? Então, são leis que se adaptam à necessidade existencial. A lei divina ou a lei natural, essa não. Essa é imutável e verdadeiramente igual para todos. Não há distinção. Se nasceu na Europa, se nasceu em Capela, em Sírios, em Júpiter, ou aqui no Maruim, lá em Macau, ou se nasceu lá em Pipa, pouco importa. A lei é a mesma para todos, né? E tudo acontece de maneira absolutamente igual. Então, justiça e lei natural caminham passo a passo. Quando pensamos na lei de justiça, pensamos que a lei de Deus caminha para e passo com essa lei, porque nos coloca na condição de iguais. Então, não há ricos, não há pobres, não há negros, não há brancos, amarelos, indígenas ou homens brancos, pouco importa. Somos todos filhos e provindos do mesmo Deus, do mesmo Pai, que nos fortalece a necessidade de evoluirmos, de nos auto-melhorarmos, de alcançarmos as graças, né? Ou falta de um termo melhor, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Então, o sentimento de justiça é natural, né, conforme Kardec vai indagar lá na questão 873, se é esse sentimento natural da pessoa ou se é um processo adquirido. E a espiritualidade vai nos dizer que é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. E um detalhe, gente, não sei se vocês já tiveram a preocupação de observar, mas dê uma olhadinha nos seus filhos, os mais novinhos, entre 3 e 7 anos, o senso de justiça que eles têm é muito mais aguçado do que o nosso. Porque o nosso já está meio que, vamos dizer assim, enlambeado, sujo, cheio de conceitos, e de conceitos muitas vezes equivocados, porque se fossem os conceitos corretos, nós não nos espantaríamos. Nós veríamos de maneira muito clara a injustiça. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, nós vamos caminhando numa direção de ajeitar-nos de forma que, muitas vezes, nós nos afastamos daquilo que verdadeiramente é justiça, né? Uma outra questão muito interessante que eu gostaria de colocar com relação à questão de justiça está na pergunta 874 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar se a justiça é uma lei natural. Como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes ou que considere um justo e ao que o outro parece injusto? E parece muito uma questão meio filosófica, e o é, mas é também científica, é também teológica, e é também uma perspectiva de transformação do ser, né? Porque a espiritualidade vai nos dizer que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. E muitas vezes nós colocamos a questão da justiça a partir do meu prisma, do meu interesse.
e não penso no interesse do coletivo. Quando eu começo a pensar no todo, na coletividade, o nosso conceito de justiça, ele começa a se transformar. E nós passamos a viver tão melhor, passamos a enxergar, a conviver tão melhor e tão bem com todos. Nós deixamos a história da igualdade para encontrarmos equidade. E parece só um jogo de palavras, mas não é. Na igualdade, nós estamos iguais. Mas em que condições está essa igualdade? Quando nós pensamos em equidade, nós pensamos nos meios que nos colocam na igualdade. Ou seja, a questão de enxergarmos a todos a partir de um prisma divino de justiça. E aí nós vamos perceber que os maiores injustos que a gente enxerga no outro, primeiro parte por nós mesmos. Daí a necessidade de nossa transformação. E aí o Cristo vai nos dizer que querer para os outros o que quereis para vós mesmos. E este é um ensinamento fantástico que Jesus nos traz. Ora, se eu quero o melhor para mim e para os meus, para minha esposa, para meus filhos, para meu filho, para meus pais, meus irmãos, por que não querer também esse melhor para todas as outras pessoas? Né? É a mesma energia que a gente gasta. Né? Então, assim, eu dizia domingo passado, num estudo, de que a mesma energia que a gente gasta para fazer o bem é a mesma que gasta para fazer o mal. Só que o mal traz consequências extremamente danosas. Né? Brigas, confusões, inquietações e desesperanças, enquanto que o bem nos traz o acalento, o amor, a relação harmoniosa. Então, usemos a mesma energia. Fazer justiça a partir da lei de Deus é o nosso caminho, é o que nos leva a compreendermos que eu devo desejar para o outro aquilo que eu quero para mim. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria todo o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Né? Nos miremos no espelho apresentado por Jesus, no modelo, no exemplo de Jesus. Né? Porque cada ensinamento, e aqui é interessante observar isso, cada ensinamento que Jesus nos trouxe, ele primeiro viveu. Ele não chegou aqui na condição de que, você faça isso porque eu estou orientando, eu sou Jesus, eu sou um espírito evoluído, né? Eu sou governador espiritual da Terra, então vocês façam isso porque é o correto. Eu não preciso viver isso não, mas você precisa. Não. Jesus viveu cada um dos seus ensinamentos, mostrando que é possível. Né? E Jesus estava preso às vicissitudes, às limitações do corpo material, exatamente como nós estamos. E aí vai nos dizer o seguinte: ora, se eu não vejo o meu irmão com justiça, com amor, e não devoto a ele a caridade necessária, certamente eu não estou seguindo o exemplo do Cristo, e não estou amando esse irmão, né? Como eu digo que amo. Às vezes a gente tem o costume de amar os próximos mais próximos e acaba esquecendo de que o próximo mais distante também é igualmente o nosso irmão, o meu irmão. Quando nós tratamos dessa questão do amor, nós pensamos muito na caridade. E aí, muitas vezes, as pessoas têm a caridade unicamente como patamar material. E nesse período agora que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse isolamento social, tantos desencarnes, tantas situações, muitos sofrimentos, pouca compreensão, né? Nós vamos observando o quanto ainda se pensa unicamente na caridade como a doação de um bem, como a doação de algo para alguém. Mas isso não é caridade? Claro que é. Claro que é.
Eu tenho visto esses dias, principalmente em um canal de TV, e todos os dias, em um noticioso, eles fazem questão de apresentar determinadas empresas, coisa e tal, que estão fazendo doações de milhão tanto, milhão tanto, milhão tanto. Ótimo, que bom! Mas essa é aquilo que eu chamo de caridade outdoor. É aquela que você pega uma cesta básica e contrata um trio elétrico para dizer para todo mundo que você está dando uma cesta básica. Seria realmente caridade? E aí, não é que a caridade material ela não seja importante, ela é necessária, tá? Porque ela socorre aquele irmão necessitado naquele momento, necessitado naquela situação. Mas não é somente a caridade material. E, aliás, a caridade material talvez seja uma das menores, porque a caridade moral, a caridade do amor, essa conta. Porque a caridade material da fome, né? Você vai lá, dá um prato de comida, dá uma cesta básica, coisa e tal, sana a situação naquele momento, mas daqui a pouco a fome volta. Mas a exemplificação, o ombro amigo para ouvir as dores, e quantas vezes nós, tudo o que precisamos é de alguém a ouvir as nossas dores. Tudo que nós precisamos é encontrar alguém em que encontre ressonância de amor para me ouvir, para que eu possa falar. E muitas vezes nós negamos. Isso acontece principalmente com os nossos idosos. Principalmente. Quantas vezes nós temos legado aos idosos o quartinho escuro dos fundos para não incomodar as visitas? E nos falta a caridade do amor, de ouvir suas experiências, de ouvir os seus relatos, os seus ensinos e quanto ele nos tem a apresentar. Kardec vai indagar no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, como a entende Jesus. E aí vem aquela nossa palavrinha que a nossa irmã Sandra Borba tanto gosta, e eu me tornei assim fãzão dessa palavrinha, dessa sigla por conta de Sandra. BIP, BIP, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, e quando nós começamos a entender a caridade a partir dessa perspectiva de ser bondoso para com todos, de ser tão bondoso quanto eu possa ser, o máximo que eu possa atingir dessa bondade a servir o coração do outro, né? Reconhecendo principalmente de que o outro tem as mesmas limitações, as mesmas dificuldades que eu tenho. Eu não sou melhor que ele. Mas, se eu tenho um pouco mais de entendimento, de conhecimento, e posso contribuir para o bem-estar daquele irmão, por que não fazer? Este é um ponto. Indulgência. Ora, o que é indulgência? Vamos olhar com amor. Ah, mas o outro tadinho faz tanta besteira. Não, fulano faz tanta besteira, dá até raiva. Aí fica a pergunta, e quanto você já tem doado da caridade do seu coração para orientar fulano a não fazer tanta besteira? É muito fácil para a gente apontar o outro nos seus erros e nos enaltecermos nos nossos acertos. E vamos cegando os olhos ao quanto nós erramos. E isso se configura num dos dois maiores cânceres que a humanidade tem. Um deles é o orgulho, o outro, o egoísmo. Nós vamos nos colocando num patamar que está acima dos outros, quando, na verdade, nós cometemos os mesmos erros, as mesmas bobagens, né? Cabe a nós reconhecermos os nossos erros e buscar corrigi-los. E, ao corrigi-los, nós estamos nos colocando, assim como Jesus nos ensinou,
como referência para ajudar o outro na sua autotransformação, na sua reforma íntima tão necessária. Perdão das ofensas é outro ponto dessa caridade e amor que Jesus nos traz, que é muito interessante observar, porque o perdão ele tem três dimensões. Perdão, inicialmente, tem aquela situação de que eu me ofendi. Não, eu me ofendi não. Fulano me ofendeu. Eu não me ofendi, fulano que me ofendeu. Esse é um ponto. Eu lhes digo, gente, que eu passei por uma situação de aprendizagem fantástica. E sou grato a Jesus, à espiritualidade, a Deus, por ter vivido essa experiência, que me ensinou fundamentalmente a dimensão do perdão. Não é? Então, quando nós pensamos em perdão, eu lhes digo hoje de que eu não perdoo ninguém. E aí, talvez, você que está nos acompanhando no Facebook, talvez faça aquela cara de espanto. O quê? Costa está dizendo que não perdoa ninguém? É verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só tem a necessidade de perdoar quem se ofende. Quando nada nos ofende, a gente pode se aborrecer, até se irritar, mas daqui a pouco passa, não é? Mas quando a gente não tem a necessidade, ou, aliás, desculpe, quando a gente não se sente ofendido com as coisas, porque reconhece que o nosso irmão também, que eu cometo os mesmos erros que o meu irmão comete, então não preciso perdoá-lo, porque nós estamos em pé de igualdade. Justiça. Ora, se eu vou como é que eu vou criticar dele aquilo que eu também faço? Né? Então, aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, quando eu digo, eu não perdoo ninguém, porque eu não tenho a necessidade de perdoar, porque eu reconheço que eu sou tão falho quanto aquele que eu julguei falho. Não é? Então, quando pensamos no BIP, benevolência, indulgência e perdão, nós pensamos que é um processo que a gente precisa construir dia a dia. Não é fácil, é bem verdade. Não é um processo que seja muito simples, mas é um processo a ser cultivado todos os dias, todos os momentos do nosso viver. Porque com isso nós vamos crescendo e nos descobrindo pessoas verdadeiramente melhores. Não é? A caridade para com os próximos, e aí eu gostaria de resumir essa questão da caridade em uma frase de Jesus. Porque nós vamos compreender que amor e caridade são complementos da lei de justiça. Não existe justiça se não houver amor. Não existe amor se não houver caridade. E aí você tem um ciclo que se fecha no sentido de que esse ciclo, quando empregado verdadeiramente, nos eleva, não socialmente, não, nos eleva moralmente, porque nós nos constituímos pessoas melhores. Nós nos constituímos seres a serviço sempre do próximo. Então, quando nós dizemos de que amor e caridade são complementos da justiça, é porque amar o próximo é fazer todo o bem que é possível ser feito. E todo o bem que nós desejaríamos que nos fosse feito. E aí Jesus vai nos dizer uma frase fantástica: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ah, mas eu vou amar fulano de tal, fulano tal. Ah, vai, meu Deus do céu. Esse povo tem um negócio assim. Esse povo espírita tem um negócio assim estranho. Gente, quem de nós é melhor do que o outro? Não há.
Somos todos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, num planeta de provas e expiações, necessitando abandonar os maus vícios que a gente ainda tem na direção de um momento melhor da nossa existência, de chegarmos à segunda ordem, onde o amor transborda, onde o mal não está vencido por completo, mas o amor já se torna muito mais forte, muito mais presente no nosso viver. E a felicidade que nós julgamos tão distante, ela, na verdade, está tão próxima. Porque a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores ou os nossos superiores. E por que coloco aspas? É porque socialmente nós podemos estar em alguma escala social. Mas o que é uma escala social de uma existência perante a imortalidade que todos nós temos? Para nós espíritas, quem já teve a oportunidade de ler há 2000 anos e 50 anos depois, tem assim um relato fantástico que Emmanuel nos traz de Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel, né? Ele está lá, senador da República Romana, com todo o seu poder, e depois aquele pobre servo, né? Então, quando nós pensamos que na lei de justiça, amor e caridade, nós estamos pensando num ciclo de bondade que precisamos cultivar para o nosso existir. A justiça nos faz reconhecer-nos pessoas iguais, com os mesmos direitos, mas também com os mesmos deveres, tá? Que a gente tem muitas vezes que assim, eu quero muito direito. Os deveres depois eu penso, mas direito vem acompanhado de dever. Esse é fundamental. Pensamos no amor que nos congrega como irmãos. Pensamos no amor que nos traz essa presença de um ao outro. E pensamos na caridade, que serve tanto quanto cada um de nós possamos servir dentro dessa perspectiva de amor. Chico Xavier, exemplo assim, dispensa qualquer tipo de apresentação, é um grande exemplo da vivência plena da lei de justiça, amor e caridade. Quando nós vamos analisar a existência de Chico, e vamos ver, um cara que publicou 452, me parece, 452 obras, né? Que reconhecido no mundo inteiro como um intermediário, como um médium, um medianeiro de qualidade excepcional, dessa comunicação direta, dessa oração. E ele poderia, tinha tudo. Eu sou o Chico Xavier. Chico desencarna aos 92 anos, com uma vida voltada unicamente ao servir. A árvore nos fundos lá da Casa da Prece conta suas histórias de amor, de caridade, de quantas noites Chico não saiu de porta em porta levando alimento a quem não tinha, né? Tem uma situação bem interessante que Chico teve um patrão e, por certas circunstâncias, e esse patrão veio a desencarnar de maneira muito pobre, numa situação financeira muito difícil, né? Chico não tinha o dinheiro para dar um enterro digno, ele seria enterrado como um indigente, como um qualquer, né? E Chico saiu fazendo assim, a madrugada, campanha, coisa e tal, para dar um enterro digno àquela pessoa. Isso é só um exemplo do quanto o servir ele se dá das mais diversas formas. Mas foi Chico Xavier.
Cada um de nós podemos ser um pouco Chico Xavier. Basta que queiramos, que tenhamos a decisão de viver essa justiça, esse amor e essa caridade. Muitas vezes nós estamos sempre esperando que alguém nos faça, mas nós não devotamos o nosso braço ao fazer, ao servir. É interessante lembrar que toda ostentação apaga o bem aos olhos de Deus, né? Quando a gente faz em busca de reconhecimento, né? Faz em busca né? Eu quero que, eu falava há pouco tempo, né? Da caridade outdoor, né? Que você dá uma cesta básica e bota um trio elétrico para tocar, para dizer que você deu uma cesta básica, a paga já foi feita, o teu pagamento já foi feito, você não tem mais que cobrar nada. Mas quando você faz por amor, verdadeiramente em prol de servir ao próximo, sem esperar reconhecimento, sem esperar obrigado, sem esperar nada. Fazer pelo ato de servir. Você está sendo justo porque está buscando para o outro tudo aquilo que você quer para você mesmo. Você está sendo amoroso ao reconhecer que o outro tem limitações tanto quanto você tem. Você está sendo caridoso ao reconhecer as limitações e as dificuldades daquele momento e que você está em condições de auxiliar. E só isso basta. Caridade e amor ao próximo nos traz uma seguinte situação, uma seguinte frase: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos organizados e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ou seja, tudo está conectado pelo amor. E a figura maior deste amor chama-se Deus, causa primeira de todas as coisas, né? Inteligência suprema, e que por seu amor nos convida em todos os dias a sermos espíritos melhores, espíritos em contínuo processo de evolução, espíritos que reconhecem a benevolência, a indulgência e o perdão como nortes orientadores, como farol da sua existência, porque com isso estará vivenciando a base primeira do viver, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E quando amamos o próximo como a nós mesmos, nós colocamos em prática, como amamos de verdade, tá, gente? Não é aquele amar dos dentes para fora. Aí é o amor dental. Aí é coisa para odontólogo. Para espírito que se propõe a ser espírito evoluído, é o amor que vem de dentro, do fundo de nossa consciência, de que ama independente de qualquer coisa, independente de tudo. É o amor que nos constrói. Amemos, verdadeiramente amemos, porque ao nos amarmos, nós amamos o próximo. Ao amarmos o próximo, nós amamos a Deus. Mas também podemos fazer o caminho inverso. Amemos a Deus, porque amando a Deus, nós amamos o próximo. E amando ao próximo, amamos a nós mesmos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, fortaleça em nós a certeza de que a justiça, o amor e a caridade são o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos apresenta. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, ótimas palavras. E fica esse convite a todos nós, né, para que a gente possa se tornar espíritos melhores. E esse exercício é diário, não é fácil, como foi bem colocado, mas é algo que a gente Bom, vamos. Eu fiquei sem o áudio da Lidse.
Mas eu convido a todos agora a nos Tá me elevarmos, ouvindo? agora sim. Só para agradecer, né, mais uma vez pela colaboração com esse tema conosco aqui da ceia. E ficou esse convite a todos para que a gente possa estar exercitando diariamente as leis morais em nossas vidas, né, e nos tornarmos espíritos melhores. Muito obrigada, Costa, e a gente convida você a fazer a prece final. Então, meus irmãos, vou convidar a todos para que elevemos o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, à espiritualidade superior que nos ampara, que nos apoia, que nos ajuda a caminhar na direção do bem, do amor e da caridade. Para dizermos, ó Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que ainda não vos conhecem, e esperança para todos aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E assim como Moisés sobre a montanha, nós estamos de braços abertos para vós. Senhor, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. E dai-nos a simplicidade que faz com que a nossa alma se configure em espelho, onde reflete a vossa imagem a todos aqueles que nos cercam. Amado Pai, abençoa-nos com a certeza do amor através da justiça materializada na caridade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Meus irmãos, então, mais uma vez, o meu agradecimento ao Centro Espírita Instrumentos de Amor por esse convite, me colocar à disposição sempre que necessário, sempre que possível. Estamos nesta existência com um único propósito: servir. Minha avó já dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu quero servir para viver, servindo. Grande beijo a Muito todos obrigada. e muito obrigado. Beijo a todos, uma ótima noite.